Mas aqui, ó, quero dar um destaque para vocês, ponto da coluna. Fica aqui, coluna vertebral, nessa lateral. Quando a gente começa a trabalhar desde a parte aqui do hálux, que é esse dedo aqui, hálux, a gente está trabalhando, ó, cervical. Aqui a gente trabalha a coluna torácica e aqui, finalzinho, a coluna lombar. Então, a lateral aqui é o ponto da coluna, nos dois pés. Quando a gente estimula aqui, a gente estimula com bastão, a gente pode estimular com os dedos, ó. Essa lateral. O bastão a gente rola ele assim, ó. Então, talvez você já tenha visto aí alguma sessão de reflexoterapia e um movimento assim, tá? Aqui a gente está trabalhando toda a nossa coluna. Quando uma pessoa, ela tem problemas com conflitos emocionais, quando você trabalha a parte da coluna, você já está trabalhando toda aquela dificuldade que aquela pessoa tem em relação a se posicionar bem na vida. Então, por exemplo, uma pessoa que já foi muito humilhada, uma pessoa que já foi muito, né, se sentiu, tá, gente? Vamos falar tanto, né, alguns foram mesmo, outros não necessariamente foram, mas se sentem o tempo todo. Então, o que conta é o que a pessoa está sentindo, tá bom? Então, vamos supor, humilhada, né, desvalorizada, ridicularizada, a coluna vai sofrer. Volto a dizer, não é só quem passou por isso que vai ter problema na coluna, mas quanto mais passar por isso, existem algumas áreas mais específicas da coluna. Então, conflitos relacionados a isso, olha, quando a gente está trabalhando a coluna, a gente já está trabalhando esses conflitos, principalmente aqui, ó, na cervical. A cervical, essa parte aqui, ó, do pescoço, lembra do ter que abaixar a cabeça? Lembra disso? Sabe? Abaixou a cabeça, se sentiu muitas vezes, né, humilhado. Tem o abaixar a cabeça aceitando também, mas será que aceitou? Então, algumas pessoas não aceitou, não concordou e se sentiu profundamente ferido, humilhado, mas precisou naquele momento, era o recurso que tinha, né? Se gerou uma dor emocional, pode gerar um problema na cervical. Então, se existe, né, hérnia de disco, se existe lá o chamado bico de papagaio, conflitos relacionados a essas sensações. Não importa o que aconteceu, quem fez, é o que sentiu. E muitas vezes o que a gente sente não é o do agora, né? Mas já tinha sentido lá no passado e agora apenas cutucou uma ferida que já existia. Então, às vezes, a culpa não é lá do patrão, se esse conflito foi gerado lá, né? É tipo, minha hérnia, né, meu problema começou quando eu estava em tal serviço, em tal trabalho. Às vezes o problema não é aquela pessoa, mas o que aquela pessoa fez, a forma daquela pessoa agir, como eu me senti, acionaram já feridas que eu já carregava e de um comportamento que eu não conseguia ter diferente. Eu não consegui me posicionar, me fazer respeitada, né, ou respeitado. Então, o que acontece na reflexo? A gente não tem como voltar o tempo, mas tem como a gente trabalhar áreas para aliviar a dor. A partir do momento que a gente já está aliviando essa dor, como é que a gente alivia uma dor na cervical, por exemplo? Mas vamos lembrar, tá, gente? Ó, lembra aí que nós estamos falando de conflito emocional. Por exemplo, um deles, esse conflito de não se sentir valorizado, de ter que abaixar a cabeça na marra, né? Ter que aceitar na marra. Então, ó, gerou lá dor na cervical. Daí o que a gente vai fazer? A gente vai, ó, trabalhar a cervical. Quando a gente faz um movimento como esse aqui na cervical, ó, pode ser assim também, ó. Esse movimento aqui, a gente já tá trabalhando as 7 vértebras lá da cervical. A gente tá trabalhando, ó, músculos da cervical. Aqui os dedinhos também, a gente trabalha pescoço. Aqui entre os dedinhos também, pescoço. Mas qual que é o destaque, né, que eu quero trazer aqui para vocês? Quando a gente faz isso aqui, ó, nos 2 pés, a gente já tá relaxando lá, cervical, a gente já tá mandando um comando pro cérebro, olha lá pra cervical, né? É o comando que a gente tá mandando lá pro cérebro, quando a gente faz isso aqui. Quando a gente trabalha aqui, ó, na ponta do hálux, a gente tem um ponto chamado hipotálamo. É uma porção grande, tá, gente? Não é só o contorninho, ela é uma porção grande aqui. É uma porção grande esse ponto.
Pode ser com bastão, pode ser, né, com o dedo aqui, ó, polegar. Quando a gente estimula essa área aqui, essa parte aqui, mais saliente que a gente tem aqui no hálux, como uma impressãozinha digital. E aqui, ponto da adrenal aqui, ó. A gente está mandando um comando lá para o cérebro para que mande analgésico e anti-inflamatório para a cervical, se a cervical estiver doendo. De uma forma básica, a gente está fazendo isso. Porque estas áreas no organismo estimula a produção, a distribuição desses analgésicos naturais. Só que a gente também está mandando uma informação lá para o cérebro para tratar as emoções, a carga emocional que existe na cervical. Se você vier aqui, por exemplo, e estimular mais o hálux nessa região aqui, ó, nessa porção, então a gente tem o topo do hálux e a gente tem como que uma segunda porção aqui, ó. Só o fato de você fazer isso aqui, ó, ou com bastão, ou com o polegar mesmo, no hálux, nessas regiões, ó, na lateralzinha, coladinho com esse dedinho aqui, ó, nessa lateral, só o fato de você fazer isso, você tá mandando um comando lá pro cérebro para trabalhar registros, dor dos registros traumáticos. A gente tem uma área no cérebro onde ficam ali registrados os eventos, né, traumáticos, a dor desses eventos, né? Então, lembra que eu falei? Às vezes acontece lá no trabalho essa sensação, né, de desvalorização e a gente carrega uma autodesvalorização, né? O ter que abaixar a cabeça, o ter que aceitar, o ter que aguentar. Mas existem já dores que formaram esse comportamento, né? Então, aonde estão os registros dessas dores, essas sensações? Lá num sistema chamado límbico, que fica no cérebro e fica nessa área aqui no dedo. Então, quando a gente estimula, o cérebro já começa a trabalhar com todos esses estímulos para recuperação de um conflito, por exemplo, como esse. Não é só esse ponto, mas são alguns pontos, por exemplo, que vocês já podem usar. Então, tá com dor no pescoço, tá com uma sensação, ou tá lá, né, com uma sensação que já identificou, eu sinto isso, né? Eu tô passando por isso. Esses pontos precisam ser trabalhados. Aí, por exemplo, se você inclui aqui, olha, intestino, fica nessa porção aqui. O que que vai acontecer? Você tá trabalhando mais ainda tudo isso. Por quê? Porque são situações que muitas vezes a gente não elabora. Machucou, não elaborou. O intestino, ele tem uma área ali que é uma área que vai elaborar alimentos e eventos também. O cérebro associa dessa forma. A elaboração de eventos, né? Absorver isso, usar como um aprendizado e não como uma dor traumática. Então, existem situações que a gente não consegue utilizar como um aprendizado. Tá lá um bloqueio, por causa que é um conflito. Então, essa parte do digestório, quando a gente inclui, mesmo sem a pessoa estar com gastrite, estar com dor de estômago, estar com, né, problema intestinal, a gente inclui. Mas, às vezes, a pessoa está tendo a dor de estômago, está tendo problema intestinal, né? E está vindo aí desses eventos, desses conflitos não elaborados. Então, essa parte aqui no pé, ó, gente, ela é também trabalhada, essa parte mais molinha aqui, ó. Aqui a gente tem estômago, a gente tem intestino. Eu vi ali que alguém falou assim, dificuldade, né, em perdoar, né? Existem áreas, por exemplo, intestino é uma área que a gente trabalha muito. Joelho é uma área que a gente trabalha, fígado é uma área que a gente trabalha. Então, quanto mais a pessoa está dentro desse contexto, você trabalhar cervical, para trabalhar essa aceitação, fígado, trabalha também essa dificuldade. O fígado é um filtro, né? Tudo tem que passar por ele, emocionalmente também. Tipo, olha, tal situação que fulano fez, ou tal pessoa não está passando no meu filtro, não. Fígado, gente. Fígado. Se a gente estiver intoxicado, né? Se a gente tiver aí comido algo que fez mal, que o organismo não está tolerando, lembra disso, tá? Tolerar algo. Uma pessoa com dificuldade de perdoar, ela não tolerou algo que alguém fez, né? Então, lembra disso, a intolerância. Qual parte do corpo que afeta, né?
algo que cai mal ali pra gente dá uma intolerância? Digestório. Então lembra disso, digestório a gente trabalha quando a gente tá ali com aquela situação. Então, ó, ele tem ali, ó, o estômago, tem o intestino, no pé aqui direito tem o fígado, essa grande porção aqui a gente trabalha.